Bem enquadrado direitinho? Tá, certinho. Ótimo, obrigado. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, gente, eu amo isso. Na sua versão está escrito lei da liberdade também ou não? Veja, às vezes as pessoas, eu vou abrir só um parênteses, porque isso aqui é muito bom. Nós não podemos esquecer que a liberdade é uma lei. Veja, às vezes as pessoas dizem o seguinte: não, eu sou livre, eu sou fora da lei, eu não cumpro. Não tem nada a ver. Liberdade não é você fazer o que quer. Liberdade é você escolher debaixo de que princípio você vai viver. Porque, em última análise, se você for puxar o fio do novelo, todos nós somos escravos de alguém. Porque nós não fomos aqueles que demos o start no mundo. Nós somos seres criados. Nós sempre seremos, em alguma medida, no sentido original da coisa, secundários. Não fomos nós que provocamos essa terra, esse mundo. Agora, existe uma lei da liberdade. E é na lei da liberdade que nós devemos viver. Eu imagino que a essa altura você deve estar curioso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da mensagem. E diz assim o texto na sequência: e nessa lei da liberdade persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem sucedido em tudo que realizar. Tem alguma versão que diz assim: esse será feliz em tudo que empreender? Tem alguma versão que fala feliz? Qual é o capítulo aí, Ana? É Tiago 1, Não, eu sei. no verso 25. 25? Isso. Eu li do 19 ao 25. Tem alguém que tem a palavra feliz ao invés de bem-aventurado? Não. Quantos entendem que bem-aventurado é mais que feliz no original? Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: se você for um praticante, operoso, diligente da palavra, você será feliz em tudo que você realizar. Que conversa é essa que a gente foi chamado para sofrer? Que conversa é essa que, não, no mundo nós temos aflição e a gente tem que aceitar? Veja, quem é que diz que não existe sofrimento? O sofrimento é uma realidade. E eu tenho buscado entender no sofrimento que ele é didático. Mas João 10,10 diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Tiago está dizendo que aquele que pratica a palavra é feliz em tudo que realizar, em tudo que empreender. Veja, é mais do que uma palavra motivacional para dizer assim: ó, você pode ser feliz. Na verdade é uma promessa bíblica. Eu não sei você, eu não faço tudo para ser feliz. Eu, na verdade, vivo em felicidade a partir dos princípios. Muitos de nós, muitas vezes, nos enganamos na busca, porque a gente entende que a felicidade é um fim nela mesma. A grande verdade é que a felicidade é só uma consequência da obediência às Escrituras. A felicidade é uma consequência de uma devoção que você tem a Deus. A felicidade, ela é consequência de uma disposição interna e de uma eleição. O que é isso? É quando você elege a fonte que você bebe. É quando você elege qual é o fio norteador da sua vida. Tem pessoas que são fundamentadas pelos eventos ou circunstâncias. É o fio norteador. Se a circunstância diz isso, eu faço isso. Tem pessoas que são levadas
pelo que fizeram com ela no passado. Determina-se o futuro pelo que ela viveu no passado. Isso é terrível. Agora, tem pessoas que ficam o tempo todo querendo construir a felicidade. Veja, se nós elegemos as Escrituras como manual, como fonte inspiradora, como uma fonte da nossa fé, uma fonte de vivência, está aqui. Ser obediente às Escrituras me leva a ser feliz em tudo o que eu fizer. Sabe qual é o grande problema? A constatação. Muitos de nós, cristãos, que não somos felizes, na verdade estamos denunciando que a gente não obedece, não pratica as Escrituras. Todos nós que obedecemos às Escrituras, ou a Bíblia está errada, ou a Bíblia não funciona. Quantos entendem o que o autor está dizendo aqui? A minha intenção nessa noite é mais do que falar que você precisa praticar a Bíblia, porque essa é a máxima desse texto. Provavelmente você já ouviu algumas mensagens sobre Tiago 1 dizendo o seguinte, se você simplesmente ouvir e não praticar, você está se enganando. Eu certamente vou fazer essa aplicação também, porque essa é a aplicação literal do texto. Agora eu quero te provocar. Se hoje nós estamos dando uma ênfase missionária, naturalmente eu vou te fazer perguntas e levar essa mensagem para uma centralidade missional. Naturalmente eu vou fazer você refletir sobre o que você tem feito e vivido ou falado a despeito do outro, da mensagem que como igreja nós temos que entregar. Só que, a despeito da mensagem literal e central desse texto, eu quero te perguntar o seguinte: você anda se enganando? Olha aqui, quando nós somos aqueles que ouvem a palavra e não praticamos, está escrito no verso 22, vocês se tornam aqueles que se enganam. Vamos falar um pouquinho do engano? Quem é que já leu o livro Arte da Guerra? Tem alguém que já leu? Só o Edgar? Por isso que ele conseguiu fazer essa negociação, tá vendo? O livro Arte da Guerra é de um general chinês que a essência do livro estava baseada e fundamentada nas estratégias que esse general desenvolvia para ganhar a guerra no seu país. Esse livro ele é tão famoso porque ele acabou se tornando um livro de estratégias. E existe uma frase nesse livro que eu quero conectar com esse ponto, que é o seguinte: a arte da guerra é a arte do engano. É muito bom saber de linguagem corporal. Como assim, pastor? Vou explicar aí. Veja só, a arte da guerra é a arte do engano. Numa guerra, você precisa fazer o seu oponente, o seu inimigo, pensar. Diga assim, pensar. Pensar que você está perto quando você está longe. Você precisa fazer esse inimigo pensar que você está longe quando você está perto. Uma guerra é vencida pela arte do engano. Agora, é tão interessante que nós, quando falamos sobre enganar ou sobre engano, naturalmente a gente entende que é pejorativo, que a gente não deve enganar ninguém. Agora, jamais eu vou dizer que nós temos que enganar as pessoas no sentido pejorativo ou maldoso da coisa. Agora eu te pergunto, por que constantemente você se engana? É como se nós não pudéssemos enganar as pessoas, mas nós aceitamos ser enganados por nós mesmos. Esse livro, em essência, que eu estou usando só como uma analogia, está trazendo que o engano, ele não é necessariamente mal e nem bom. O engano é uma estratégia. Enganar é uma estratégia. Quando você engana para que você ganhe uma guerra, na verdade você está enganando alguém que quer prejudicar você e o seu povo. Existem estratégias, inclusive, para você enganar o seu cérebro. Quantos já fizeram isso alguma vez? Você está muito triste. Você está profundamente triste. Como é que você engana o seu cérebro? Fazendo assim.
Porque o nosso cérebro tem um componente químico que na linguagem corporal ele entende que nós estamos. O cérebro é bobo. Você sabia disso? O cérebro, ele não tem necessariamente um dispositivo em que ele diferencia o que é real do que é imaginário. Então, nessa perspectiva, a arte do engano é maravilhosa. Porque você refaz e recompõe toda a química neural, uma vez que você não está se sentindo tão bem. Eu quero te dizer que se você, assim como eu, se nós somos ouvintes da palavra e não praticantes, nós estamos nos enganando. Uma vez que eu me engano ouvindo a palavra e não praticando, por que é que eu não posso necessariamente resolver o auto-engano sendo um praticante operoso? Eu quero, na verdade, trazer o entendimento de que o engano por si só, ele pode ser utilizado para o teu bem e para o mal. O engano é uma espécie de estratégia que a gente utiliza para potencializar ou enfraquecer qualquer circunstância da nossa vida. Uma vez que eu creio na verdade da palavra, eu preciso ser um praticante, porque senão eu estou enganando a mim. Agora eu te digo, como é que nós enganamos a nós mesmos? É como se tivesse dois sujeitos em nós. As escrituras estão dizendo que é como se nós olhássemos no espelho. Nós enxergamos a nossa imagem. E logo ao sair, nós acabamos esquecendo de quem nós somos. Veja, é interessante entender que segundo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 18, é aquele texto famoso de Paulo, quando diz, todos nós, como que com os rostos descobertos, contemplamos como que num material espelhado a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória. Eu quero conectar, segundo aos Coríntios 3,18, com Tiago, falando de olhar no espelho. Quando nós olhamos no espelho, nós temos uma perspectiva de quem nós somos naquele momento, principalmente as mulheres. As mulheres, ao se olharem no espelho, muito da sua do seu real sentimento, do seu real estado de espírito, influencia na percepção que ela vai ter ao olhar para o espelho. Se um dia a mulher acorda bem, entusiasmada, e ela se olha no espelho se sentindo bonita, ela então sai dali da frente do espelho com muita expectativa, com uma proposta de viver um dia extraordinário. Agora, você não precisa levantar sua mão, mulher, mas já teve algum dia que você olhou no espelho e se sentiu horrível? Já teve algum dia que você se olhou no espelho e falou assim, cara, eu não presto para nada, eu não valho um piqui? Veja que a proposta do espelho denuncia a tua imagem como é. A maneira que você vai se sentir, a perspectiva que você vai tomar a partir desse olhar, está associado ao que tem dentro. A como você se sente, a como você se vê, é como se tivesse um eu dentro de nós. É como se tivesse uma pessoa em nós dizendo coisas que nos apontam o caminho ou coisas que nos denunciam. Tiago está dizendo, se você é alguém que ouve a palavra e não pratica, você é semelhante àquele que se olha no espelho, sai da frente do espelho e esquece da sua imagem. Eu não sei se você já percebeu, mas a profundidade do que eu quero te trazer é o seguinte: não viver, não obedecer a palavra é como se você não se reconhecesse. Nós fomos criados por um Deus que emanou vida a partir da palavra. A palavra é tão importante que ele então pede para os seus servos escrever. Quando nós olhamos as escrituras e não praticamos as escrituras, é como se nós estivéssemos nos enganando e deixando-nos de nos conhecer. As crises de identidade, as crises de capacidade, as crises de merecimento, elas se dão porque um dia você elegeu as escrituras como fonte, mas não as praticou.
O que nós podemos extrair dessa verdade é que o engano, ele só é evidente na vida daquele que é incoerente, na vida daquele que diz que acredita nas Escrituras e não as vive. Quantos estão entendendo até aqui? Se prepara aí na cadeira que pode ficar pior. Meu compromisso é com a sua transformação hoje, amém? Amém. Você me abençoa? Sim. Diga assim, pastor, Pastor, pode falar. Pode falar. Eu quero sair daqui melhor. Melhor. Olha aí, na continuidade do texto, quando a gente fala do verso 19, ele está dizendo o seguinte: tem aí alguns princípios que a gente precisa viver. O verso 19 diz assim, ó: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto. Tem alguma versão que fala, existem 3 princípios que você precisa ter em mente? Tem alguma versão que está falando de princípios nesse início? Porque é isso que Tiago está estabelecendo. Eu quero compartilhar com vocês princípios que vocês precisam ter em mente. Qual é o primeiro princípio que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos estar prontos para algo. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Tem princípios? É como se Tiago estivesse estabelecendo uma estrutura para desenvolver o entendimento. Então, eu introduzi essa mensagem falando do engano. E eu quero agora trazer à tua memória e mostrar biblicamente como é que nós podemos viver sem se enganar. Como? Sejamos prontos para ouvir. Veja, eu naturalmente tenho uma tendência de falar por causa do tipo de dom que Deus me deu, da comunicação. A influência que está em mim muitas vezes quer me fazer o tempo todo falar. É sempre um desafio para mim ser pronto para ouvir. Mas alguém assim? Mas alguém se identifica? Eu tenho uma tendência natural. Só que existe um princípio que me leva a não se enganar, que é ser pronto para ouvir. Quando nós somos prontos para ouvir, não significa que nós estamos prontos para interpretar. Forte essa palavra, não é, Rita? Isso é, o que eu estou pregando é bom, me alimenta. Já peguei a chave. Pegou a chave? Fala aí vamos pensar, olha lá, o coach. Ele pegou o código. E não tem nada a ver contra coach, eu gosto dessa parada. Então, olha só, quando a gente está pronto para ouvir, não significa que a gente está pronto para interpretar. A interpretação do que nós ouvimos é determinada pelo tipo de ação. Você pode perceber que em alguns momentos você tem um entendimento, você ouviu algo a alguém, você achou aquilo legal, foi uma verdade, mas a tua ação parece que é contraditória com aquilo que você concorda ou crê. Paulo diz na carta aos Coríntios: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Quantos de nós muitas vezes, não, isso aí é bom, eu concordo com isso, mas no fundo, se condena naquilo. Estar pronto para ouvir não é estar pronto para interpretar. Em que sentido? Você tem a interpretação das coisas que você ouve à luz da tua capacidade de estar resolvido. O que eu quero dizer na prática é, se nós elegemos as Escrituras como fonte, e a gente precisa então ser praticantes, quando não estamos prontos para ouvir e nem prontos para interpretar, é uma denúncia do auto-engano. Qualquer pessoa que diz qualquer coisa para você, você sempre tem uma tendência a interpretar que é pessoal. Olha lá, está com raiva de mim. Olha lá, tá vendo? Jogou uma indiretinha para mim. Você não sabe, mas eu vou te contar. Está fundamentado no engano. É só você dar conta de obedecer mais a palavra que você vai perceber que a tua interpretação, a despeito do que dizem e fazem com você, passou longe do pessoal. Quem está bem resolvido em Deus, quando se olha no espelho e enxerga quem de fato é em Deus, nem se preocupa com o que vão falar, porque até o elogio não muda quem você é. Está fazendo sentido? Eu quero levar vocês, assim como eu tenho sido levado por Deus, a olhar as Escrituras como
a fonte que eu elegi e fazer o que está escrito. Para isso nós vamos estar prontos para ouvir e prontos para interpretar. Ele diz ainda, tem um outro princípio, vocês precisam ser tardios em falar. É tão interessante que está dizendo assim, ó, seja tardio. Não está dizendo não fale. Bom, eu recentemente recebi uma bronca eu fui advertido por um pastor, talvez um mês e meio atrás. E eu achei interessante, porque a bronca, a advertência dele era a seguinte, ele estava falando e eu quis interromper e falar, não, ele está vendo, você não espera eu falar. Você não espera eu falar. Aí eu falei, cara, é verdade. Por que eu não espero ele falar? Por que eu não escuto primeiro? Então eu estou pregando uma mensagem que me alimenta. Eu estou pregando uma mensagem que eu preciso viver. Cada dia mais. Então o texto está dizendo assim, ó, seja tardio para falar. Ele está dizendo, vai chegar a hora. Vai chegar o tempo. Quantos de nós achamos que temos muita coisa a dizer a muitas pessoas, mas nós não esperamos o tempo? E eu geralmente tenho crise com essa parada de tempo, porque assim, qual é o tempo? Quem determina o tempo? Quem é então que fala sobre o tempo que eu tenho que falar? Você já teve algum tipo de crise assim, quando alguém pediu para esperar? Quem é que determina o tempo? Então é o fulano, é o beltrano, é o ciclano? A percepção de tempo está associada à interpretação do que você ouve. As motivações e intenções do nosso coração, elas estão fundamentalmente ligadas ao tempo de espera e à ativação do nosso falar. Quando eu interpreto bem as coisas que eu ouço, eu naturalmente percebo o meu momento de falar ou não. Pastor Alexandre, eu quero aprender mais sobre isso. A essência está pronto para ouvir. Veja que o texto não fala que a gente tem que fazer um curso para aprender a ouvir. Não tem uma faculdade de audição, não. Você precisa aprender a ouvir. É só ouvir. Perceba que o o texto está querendo falar, na verdade, não é ouvir literalmente. É você captar a mensagem para interpretar a essência dela. Mais importante do que ouvir é interpretar o que você ouviu da maneira correta, para depois então você ter capacidade de falar o que precisa. O outro princípio, na mesma frase, é ser tardio para irar-se. Está dizendo que não é para irar em momento nenhum? O que é que Efésios fala sobre a ira? Irai-vos, mas não pequeis. Então, irar por si só não é um problema. Ok? A gente precisa então só perceber que a ira não produz justiça divina. A ira, na verdade, é uma resposta humana. A ira, na verdade, é um fruto da nossa justiça própria, querendo fazer acontecer aquilo que nós achamos justo. Mas como isso vai acontecer se o engano está em nós? Se nós nos enganamos, não praticando o que a gente diz que acredita. Esse princípio de tardio para irar tem um motivo, e o texto fala na sequência, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Você pode perceber que quando você fica irado ou irada, é porque você provavelmente está querendo fazer justiça. Ou você se sente injustiçado, ou você viu alguém sendo injustiçado. A ira necessariamente não produz justiça divina. Eu demorei para aprender isso, mas aprendi. Eu sempre fui o mais bravinho da turma. Eu sempre fui o brigador, né, mãe? Era quase que todo dia. Não vou falar que é todo dia, porque aí vai ser forçar a barra. Mas de vez em quando estava alguém lá. Alexandre tacou uma pedra. Alexandre deu com uma pau não sei quem. A ira, a raiva. Qual era o meu maior problema? Identidade. Eu era aquele que me olhava no espelho e logo
saía da frente do espelho e esquecia de quem eu era. Eu vivia o tempo todo buscando aquilo que eu chamava de aprovação social. Eu queria ser reconhecido, eu queria que as pessoas me notassem. Fruto do engano, fruto de não saber interpretar as coisas que eu ouvia. Na verdade, a essência era não obedecer às Escrituras. É quando a gente ouve. Então, o que as Escrituras nos ensinam? Vamos lá. Olha o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A gente precisa perceber o que é que existe de imoral na nossa vida. A gente precisa se despojar disso. O que é se despojar? É quase que se diz, ficar nu. É como tirar essa vestimenta. Despojar é soltar. O que tem de imoral na minha vida e na sua? O que tem de pensamento imoral, de sentimento imoral, de ação imoral? Nós precisamos abrir mão da imoralidade. Tiago ainda continua dizendo, não só se despojem da imoralidade e acúmulo da maldade. Quantos de nós acumulamos maldade? Esperando um momento para ferrar alguém. E aí ele diz, não só isso. Ele fala o que a gente precisa remover, mas ele diz o que a gente precisa colher. A gente precisa colher com mansidão a palavra em vós implantada. Por que a gente precisa colher? Porque essa palavra é poderosa para salvar a alma. É isso que ele diz. Meus irmãos, eu tenho entendido que Deus tem me levantado para ser um libertador, para levar você a viver um nível de liberdade intensa e profunda em Deus. Você pode viver o que Deus disse que você viveria. Só que você precisa se dar conta que se você elegeu as Escrituras como manual para você, você só vai encontrar felicidade real em tudo que você faz quando você obedecê-la. De outra forma, vai ser auto-engano atrás de auto-engano, ou em cima de auto-engano. A essência da minha mensagem hoje é atacar o engano que te paralisa. É atacar o engano que te faz se sabotar vez após vez. O engano que muitas vezes você quer substituir responsabilidade. O engano pelo fato de não obedecer às Escrituras. Você não engana pastor, você não engana membro, você não engana pai, você não engana mãe, você não engana cônjuge, você se engana. Nós precisamos praticar a palavra, e é isso que importa. Versos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Por que Tiago fala da aparência? O que mais nós vivemos hoje, senão uma vida em sociedade de aparência? Eu sou fã de rede social, eu sou fã de internet, eu estou buscando e fazendo cada vez mais o meu posicionamento verdadeiro e real na internet. Só que eu já entendi o jogo. O jogo é um jogo de aparência. E a aparência leva à comparação. Por que é que nós vivemos nos enganando? É porque em essência não praticamos o que acreditamos de fato. Ou não acreditamos ou não praticamos. Estamos fundamentados no engano. Viver de aparência é um engano. Não faz sentido. Quando você passa a buscar uma liberdade bíblica verdadeira, você já não se dá conta mais de querer viver de aparência, porque você entende que viver de aparência é auto-engano. Você não é alguém de verdade, você percebe.
as mentiras da sua vida. A grande verdade é que viver de aparência vai te levar para um buraco maior, mais intenso, mais profundo do que aquele que você talvez já enxergou. Uma vida de aparência não te leva a viver a felicidade que Deus te prometeu. Nós precisamos estar prontos para ouvir, prontos para interpretar. Quando nós não sabemos interpretar mensagens, interpretar tempo, estação, ambiente, pessoas, o que acontece? Vivemos de aparência. Aqui não. Aqui, se você estiver aqui, eu vou trabalhar para você ser quem você é em Deus. Eu vou trabalhar fortemente até você perceber que você só vai dar conta de ficar nesse ecossistema, nesse ambiente, se você decidir ser quem Deus te chamou para ser. E se eu perceber gente vivendo de aparência, eu vou ser o primeiro a dar chapuletada forte. Forte. Porque nós não precisamos de bajuladores, de gente que não se reconhece. O que eu quero é ser um instrumento de Deus para você viver o melhor que você pode viver em Deus. Não viver de aparência. Não viver se enganando. Não viver se sabotando. Não viver de mentiras. Eu quero partir para a conclusão, te conduzindo numa reflexão. Que tipo de auto-engano você tem provocado? O que o Espírito Santo trouxe ao seu coração enquanto eu ministro essa mensagem? Que tipo de entendimento você tem tido sobre a verdade que você diz que crê? Onde você tem percebido que não está pronto nem para ouvir e nem para interpretar o que ouviu? Olha que interessante. Existiu um homem que falou muito ao meu coração durante muitos anos. E geralmente as falas desse homem eram falas que me faziam sempre refletir. Todas as vezes que esse homem falava, eu parava para pensar no que ele tinha falado. Era tão interessante que eu me sentia pronto para ouvi-lo. E era inclusive esse tipo de texto que me baseava. Dizendo, não, eu vou ouvir. Eu estou pronto, pode falar. E é tão interessante que a maioria das coisas que esse homem me falava eram verdadeiras, eram reais, eram inclusive para o meu bem. Você tem alguém que você para ouvir? Tem pessoas que você realmente para e fala, pode falar? Você realmente percebe que aquilo que essa pessoa te diz é verdadeiro? É interessante. Porque no meu caso, eu tinha essa disposição, e era interessante que eu checava as minhas ações depois de ouvir, e eu me prontificava a fazer exatamente o que eu tinha escutado. Só que, quando tudo dava bom, quando tudo dava certo, sabe qual era a sensação que eu ficava? Só deu certo porque ele falou. Muitas vezes você pode ter ficado com um sentimento assim, só deu certo por causa do que ele falou. Em outras palavras, eu fui percebendo que tinha uma espécie de gatilho interno que me fazia se sentir cada vez menor, cada vez inferior, cada vez mais burro. Porque eu pensava, quando que isso vai sair de dentro de mim? Quando que eu vou ter a capacidade de fazer o que é correto sem que ninguém me diga o que tem que ser feito? Agora eu vou precisar fazer um parênteses, eu sei disso. Eu não estou atacando os conceitos. Eu não estou dizendo que nós não devemos ouvir pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ouvir ninguém. Quantos entendem o que eu estou falando? O que eu estou querendo, na verdade, encorajar é assim: pare de se enganar e você vai perceber que você é muito capaz, mais capaz do que você imagina. Você vai perceber que muitos dos conselhos que você busca
as respostas já estão em ti pelo Espírito Santo e pelas Escrituras. A gente precisa parar de ser preguiçoso, menino, infantil, imaturo, a ponto de depender de tudo e todos e não assumir a responsabilidade pelos atos e pela vida que você quer levar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o engano ou o auto-engano, ele não só nos tira da nossa jornada com Cristo, como também ele nos leva a sofrer o que nós não precisávamos sofrer, como que um sofrimento externo e interno. A grande sacada desse texto que Tiago está dizendo é: nós precisamos praticar a palavra se nós elegemos a palavra como fonte. Eu não preciso criar a roda, não preciso fazer nada novo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: obedeça a Bíblia, obedeça as Escrituras, anda na luz que você tem. Para de ficar se enganando, para de ficar se sabotando, para de querer ficar vivendo de aparência. Obedeça as Escrituras, viva o que Deus disse para você. Faz o arroz com feijão. Eu tinha um técnico que dizia para mim, Júnior: Alexandre, para de querer se achar, faz arroz com feijão. O arroz com feijão, você entende essa linguagem? É o básico, o simples funciona. Se Deus está te chamando para algo extraordinário, fica tranquilo, vai acontecer, mas faz o básico. Obedece às Escrituras. Faz o que você já sabe, não, porque eu quero saber daquilo X. A gente às vezes quer buscar a profundidade da coisa, sabe? O manto do Replôvia, do Benécia, e a gente começa a fantasiar, e a gente só não pratica o que sabe. Faz o que sabe por hora. Está pronto para ouvir? Está pronto para interpretar? Faz, moço. Faz, moça. Não, Alexandre, sabe o que é? É que eu estou me preparando. Ai, meu Deus. Ai, não, é que eu preciso... E aí a gente fica: não, porque tem que... Tudo com ordem e decência. Meus amigos, se prepare enquanto faz. Será que você dá conta? Vai fazendo e se preparando. Eu já vi muitos, e também já fui um desses, que usava o preparo, o estudo, para procrastinar e não fazer o que eu tinha que fazer. Você recebe essa palavra? Você vai voltar? Fica de pé que eu quero orar por você. Esse é o nosso tempo. Nós somos chamados para fazer o que Deus disse. A palavra escrita e revelada é o que nós precisamos para viver. Chega de viver de aparência. Vamos mexer onde tem que mexer, vamos fazer o que tem que fazer, vamos estar resolvidos em Deus, sem se enganar, sem buscar ser o que nós não somos de fato. A Bíblia diz que aqueles que obedecem à palavra são felizes em tudo o que empreendem. Tudo o que nós realizamos quando a gente obedece à palavra nos traz felicidade. Está escrito na palavra. Alexandre, o que eu faço com o sofrimento, com as dificuldades que eu tenho passado? Seja pronto para ouvir e pronto para interpretar. Será que você não está se enganando e por isso acumula sofrimento em cima de sofrimento? Quem sabe você está esperando uma utopia acontecer. Feche os teus olhos por um instante. Reflita sobre aquilo que nós temos ministrado nessa noite. Quem sabe o Espírito Santo quer hoje te dar uma espécie de chacoalhão. Quem sabe hoje o que você precisa não é uma palavra de encorajamento necessariamente, mas sim
Um Deus amoroso e firme, pegando nos teus ombros, olhando no teu olho e dizendo: ei, pare de se enganar, pare de viver de aparência, obedeça a minha palavra e ponto. Eu preciso ouvir a sua voz. Oh, aleluia. Vulnerável exponho o meu ser, o meu desejo é intimidade. Só tenho força quando estou perto de você. Quero te conhecer intimamente, quero te adorar bem consciente. Quero te conhecer intimamente, quero te adorar bem consciente. Corpo, alma e espírito, eu me rendo a ti, meu Pai. Você é quem é em Deus. Os teus mistérios eram segredos para mim, mas foram revelados pelo teu Espírito. Revela, Senhor. Revela-nos. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo, te vejo, te vejo. O Senhor nos vê. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora te vejo, te vejo, te vejo. Aleluia. Mas agora te vejo, te vejo, te vejo. Mas agora te vejo, te vejo, te vejo. Quero te conhecer intimamente. Conheça o Senhor. Quero te adorar Obedeça-o. bem consciente. Quero te conhecer intimamente. Quero te adorar bem consciente. Com meu corpo, alma e espírito, eu me rendo a ti, meu Pai. Sim, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelas verdades que o Senhor tem imprimido no nosso coração. Senhor, nós te agradecemos pela consciência que o Senhor tem nos trazido. Queremos nos comprometer com a tua palavra, queremos nos comprometer com aquilo que o Senhor disse sobre nós. Senhor, nós queremos e vamos nos comprometer com as verdades da tua palavra, sem nos enganar, sem viver de aparência, sendo, Senhor, felizes em tudo que nós empreendemos, felizes naquilo que nós realizamos. Nos leva a viver um nível de felicidade bíblica, uma vida de abundância bíblica.
uma vida de leveza, de verdade, na lei da liberdade. Em nome de Jesus. És tudo que eu preciso pra viver. Meus irmãos, existe uma lei que norteia a nossa vida, a lei da liberdade. Nós somos realmente livres. Não é quando a gente tem coragem